Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, fã de música pesada e de outros tipos de música. E eu estou falando aqui diretamente de Presidente Prudente, terras quentes, escaldantes de Presidente Prudente no interior de São Paulo. E esse é mais um vídeo aqui do canal Discos do Gilson, que se você não conhece, se você está caindo agora de paraquedas, a intenção do canal é falar sobre música, falar sobre colecionismo, falar sobre os discos que eu tenho aqui na coleção, as histórias que envolvem isso. Não sou nenhum profissional da área de música, eu sou fotógrafo aqui na cidade de Presidente Prudente, mas eu sou colecionador de discos há 30 anos e eu conheço um pouco. Eu escrevi muita resenha de CD lá no site Meio Beat, por onde eu escrevi por 10 anos sobre fotografia e um pouquinho sobre música pop. E eu criei esse canal para botar para fora esses pensamentos, né? Para falar um pouco de música, para falar um pouco de CD, para falar um pouco das coisas que eu gosto. A meta aqui é um vídeo por semana, né? Não sou youtuber, não tenho tempo para gravar mais do que um vídeo por semana, infelizmente. E hoje eu quero falar com vocês o seguinte, como isso tudo começou. Como eu comecei a colecionar CDs. Vocês estão vendo aqui atrás da estante, tem CD aqui, tem filme na outra estante. Como eu comecei a colecionar? Para falar a verdade, até muito pouco tempo eu não me considerava um colecionador de música. Por quê? Porque eu nunca olhei os CDs como um objeto colecionável. Quando eu devo duas coisas à minha mãe. Gostar de música. Música era a vida dela, cara. Ela, quando eu acho que as primeiras lembranças que eu tenho, assim, da minha mãe são sempre ouvindo música. São sempre ouvindo os discos de vinil que ela tinha na vitrolinha que ela tinha na casa, lá em casa. E a outra coisa que eu devo à minha mãe é o hábito da leitura. Minha mãe lia muito. Ela lia muito cultura pop, né? Livros pop, como Sabrina, essas coisas. Coisas que encontrava em banca de revista. Ela lia muito isso. E eu passei a ler histórias em quadrinho quando eu era muito criança por influência dela. Então são as duas coisas que eu devo à minha mãe. Minha mãe gostava muito de música pop, minha mãe ouvia de tudo, ouvia um pouco de disco, ouvia, tinha muitos discos de novela, tema de novela em casa, tinha um pouco de sertanejo, né, na época lá, Chitãozinho e Chororó, essas coisas. E eu comecei a pegar esse hábito de ouvir música com a minha mãe. Uma coisa que acontece até hoje aqui na minha casa e que acontecia quando eu era criança é que não tem momento em que eu estou em silêncio. Ou eu estou trabalhando no computador, estou ouvindo música, ou eu estou sentado aqui na cadeira, estou ouvindo música. Se eu estou na sala, eu estou ouvindo música. Então a música é uma coisa que faz muito parte da minha vida. Música é uma coisa que sem música eu não conseguiria sobreviver. E quando eu era criança, a música vinha de onde? Da minha mãe. Então, tudo que eu ouvia até ali meus 12, 13 anos, veio da minha mãe, ou dos discos de vinil que ela ouvia na vitrola, ou da rádio, que também ficava ligado o dia inteiro. Nossa infância, a família, né, a nossa família era uma família pobre. Na época a gente não tinha posses. Meu pai era funcionário público, mas ganhava muito pouco. Ele sempre deu muito duro para criar a família, minha mãe e meus dois irmãos. Então não sobrava dinheiro para ficar comprando muito disco, porque, como eu falei no vídeo passado, era caro, era muito caro você comprar disco. Você fala que hoje é caro adquirir CD, que hoje é caro adquirir disco, mas isso sempre foi caro. E dentro das prioridades de sobrevivência de uma família, comprar um disco de vinil estava lá embaixo. Então, minha mãe às vezes comprava um disco por ano. Comprava no Natal, era presente de Natal ganhar um disco de vinil. Eu vejo muita gente fazendo vídeo aí no YouTube, dizendo que quando era criança ganhou o primeiro disco dele no Natal. E era isso mesmo, cara. Era uma coisa tão cara que a gente comprava, que a gente ganhava de presente de Natal. Então você ter um disco não era noção de coleção. Era noção de você ter música para ouvir em casa, sem depender de rádio. Lembrando que não tinha internet, cara, não tinha streaming. Ou você tinha o disco, ou você ouvia no rádio, na rádio AM, na rádio FM. Então, quando eu comecei a comprar disco, não foi intuito de colecionar, não foi intuito de ter uma coleção, foi intuito de ouvir o que eu gostaria de ouvir no momento
que eu quisesse ouvir, sem depender de uma música tocar na rádio. E a partir ali dos meus 14 anos, quando eu fui formando um gosto mais voltado para rock, mais voltado para blues, heavy metal, então aí sim era certeza que eu não ia conseguir ouvir isso nas rádios nunca, porque aqui no interior do estado de São Paulo o que toca é sertanejo, né? Até hoje. A maior parte da música que toca nas rádios aqui da cidade é sertanejo. Hoje esse sertanejo arrasta chifre no asfalto. E na época era o sertanejo mais tradicional. Então, se eu quisesse ouvir, eu tinha que comprar. Então, eu comecei a comprar. Comprava lá meus discos de vinil, comprava, às vezes, dois por ano só. E hoje, em 95, se eu não me engano, foi em 1995, eu comprei meu primeiro CD. Fiquei maravilhado com a qualidade sonora daquilo lá. Troquei todos os meus discos de vinil por CDs, não dizendo para você que o CD é melhor, mas na época o aparelho de som que eu tinha não conseguia extrair o que um vinil poderia me entregar. Então a versão em CD era muito mais agradável de se ouvir do que a versão em disco de vinil. Então troquei todos os meus discos de vinil por CD e eu comecei a comprar CD. Não, lembre-se, não por coleção, mas porque eu queria ouvir a música. O que me importa é a qualidade da música. Há uns 10 anos atrás eu conheci uma pessoa que convivia no mundo audiófilo. Eu não sou audiófilo, até porque eu não tenho dinheiro para entrar nessa loucura. Eu não tenho aquela piração, ai, olha, porque essa caixa com fio de ouro, esse cabo custa R$ 1.000, mas vai te dar um ganho sonoro. Eu já fui em feira de audiófilo, eu comparei já comparei equipamentos high-end com equipamentos mais, como eu diria, humildes. E realmente, ó, aquele cabo melhora um pouco, mas o que melhora não compensa pagar R$ 1.000 por ele. Então, mas eu aprendi que existe um nível de qualidade sonora que você pode atingir com um equipamento mais humilde. Hoje, eu tenho um CD player da Sony, eu tenho um receiver da Gradiente, e eu tenho duas caixas de som torre, que é essa aqui que eu estou batendo, da Pioneer. Aliás, essas caixas eu comprei tem uns 2 anos. E foi onde eu atingi o nível de qualidade sonora que eu gosto. Então, a minha pegada não era colecionar, mas sim ter CDs e ouvir com qualidade. Até hoje eu tenho um ritual de manhã cedo, inclusive lá no blog era uma categoria do blog que é o Café com Música, que é o do ritual que eu tenho até hoje de levantar de manhã, fazer meu café, sentar, e enquanto eu tomo meu café, ouvir o primeiro CD do dia, ouvir o primeiro disco do dia. E aquele primeiro disco que eu escolho para ouvir demonstra muito qual que é o meu estado de espírito. Hoje, se você pegar aqui nos CDs que eu tenho heavy metal, eu tenho thrash metal, eu tenho blues, eu tenho música erudita, e aqui embaixo eu tenho música pop da década de 80, que é o que a minha mãe ouvia. Então, muito do que a minha mãe ouvia, eu tenho aqui embaixo da estante. Madonna, Cyndi Lauper, Elton John, Bee Gees, Michael Jackson. Eu tenho bastante disso aqui embaixo, a maior parte deles em coletânea, que eram coisas que a minha mãe ouvia, e eu ouvia por osmose. E são coisas que eu gosto, sim, e são coisas que me trazem recordações, muitas recordações da minha infância. E muito recentemente, acompanhando alguns canais no YouTube, acompanhando alguns grupos no Facebook, tem grupos de colecionadores no Facebook bem legal, eu comecei a olhar para essa estante e eu pensei, cara, eu também sou um colecionador. Eu coleciono CDs. Se bem, mas eu não tenho aquela loucura de algumas pessoas. Às vezes eu fico 6 meses sem comprar nada. Por quê? Ter uma coleção não é o meu objetivo. Ouvir música é o meu objetivo. Então eu compro CDs quando eu quero ouvir aquele CD. Aí depende muito do estado de espírito. Eu vejo pessoas que compram mensalmente, meio que por uma obrigação de alimentar a coleção. Eu não, eu compro para ouvir música. E tem algumas bandas que eu adoro, vamos ter todos os discos dessa banda, vamos comprar tudo que aparece, 3, 4 versões do mesmo disco, se você gosta muito. Eu fiz isso poucas vezes na minha vida.
Mas eu compro para ouvir música, não para alimentar a coleção. Até porque eu já percebi que o mês que eu compro muito CD, e muito CD para mim é 6. O mês que eu compro 6 CDs, 7 CDs de uma vez, às vezes aproveitando o valor daquela compra, eu não, cara, eu não consigo ouvir esses 7 CDs a contento, porque eu gosto de ouvir um disco exaustivamente, até eu absorver todas as músicas, até eu conseguir identificar todas as músicas, até eu ver direito as letras, ouvir os instrumentos. E quando eu compro muitos discos, isso não acontece, porque eu quero ouvir todos eles. E acaba sendo muita informação para mim, para mim absorver. Eu já comecei a perceber que o legal para mim é comprar 2, 3, no máximo, em um mês, que eu vou conseguir absorver aqueles discos de uma maneira certa. Até porque durante o mês eu não ouço só aqueles discos novos que eu comprei. Eu tenho vontade de ouvir as coisas antigas que eu tenho na coleção também. Então tem que ter ali uma quantidade. E às vezes eu passo até 6 meses sem comprar um disco. Depende também da situação financeira que a gente está no mês. Tem que levar isso em consideração. Porque a coleção não é o objetivo. O objetivo é me desestressar, é ouvir música, é curtir a qualidade sonora. Eu gosto de ouvir todos os instrumentos na caixa de som. Então é um dos objetivos também pelo qual eu ouço mídia física, porque eu gosto de ouvir a qualidade numa boa aparelhagem de som. Eu quero sentar ali a 2, 3 metros do aparelho de som e conseguir curtir toda essa qualidade, me desestressar, sentir a música. Só fazendo isso, eu sento, fecho os olhos e vou ouvir a música aqui no meu escritório. E esse é o objetivo. Então o objetivo não é a coleção, o objetivo é ouvir música. E eu quis dar essa explicação aqui para vocês, porque os próximos vídeos vão ser bem assim, voltados para a minha relação para com os discos, a minha relação para com a música, né? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Eu comecei o canal mostrando, né, o interior de alguns discos, vou voltar a fazer isso. E eu também vou mostrar discos que foram importantes na minha vida, discos que são importantes em alguns momentos da minha vida. E quem achar bacana entrar nessa viagem comigo vai ser bem legal. Gente, já passamos de 10 minutos, que era o objetivo desse vídeo. Como eu falei, é um vídeo por semana. Gostou? Se inscreve aqui. Vamos conversar sobre música. Eu preciso de pessoas para conversar sobre música, cara, porque eu sou velho, já estou aí quase com meus 50 anos. Eu era da época dos blogs. Na época dos blogs a gente tinha muito blog de música que falava sobre música e a gente interagia nos comentários. A gente trocava figurinhas, a gente virava amigo virtual. E eu vejo que esses blogs migraram para o YouTube e eu gostaria que essa troca essa troca de informação, essa troca de experiência também acontecesse aqui no YouTube, né? Também acontecesse. Deixa a sua opinião, diz o que você está achando dos vídeos, se inscreve no canal. Se você tiver um canal, eu vou me inscrever nele também e a gente começa a trocar informação aqui no YouTube também. Galera, brigadão para quem ficou até o fim e a gente se encontra semana que vem.